Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira temporada do AlumiCast, que nessa temporada agora nós vamos falar sobre negócios em cenário novo, novos convidados também. Acompanhem a gente que vocês vão gostar bastante. E eu tô aqui com meu parceiro Marcos Vinícius. Fala pessoal, a gente está de volta e hoje, o primeiro episódio dessa terceira temporada, nós convidamos aqui um cara que não é fraco não. Ele vai contar várias histórias aqui da vida dele e é esse camarada que está aqui do nosso lado, Felipe Detrey. Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem, Felipe? Felipe, beleza? Demais. Felipe, aí a gente sempre faz aqui as honras da casa do convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você entrou no digital principalmente. Massa. Vamos lá, então, meu nome é Felipe, né? Como vocês já sabem. Eu comecei no digital basicamente em 2012, né? Então já tem um tempinho que eu tô aí. Quando a gente começou lá atrás, a minha agência foi uma das primeiras a conseguir fazer anúncios de tráfego pago no Instagram. No Instagram estava começando a deixar monetizar, fazer anúncios ali. E a gente foi a primeira agência a conseguir fazer esses anúncios ali. Ainda não era o Meta. Não era Meta ainda. Era tudo separado e depois juntou, né, e conseguiu ser essa hoje que a gente já conhece aqui hoje. De lá para cá, então, a gente vem fazendo várias coisas. Então, a agência em si, no modelo tradicional, onde a gente atendia clientes aqui da cidade, de outras regiões também, a gente meio que parou. Agora a gente só atende grandes contas, graças a Deus, né? Parou a encheção de saco de cliente. Não sei se o cliente está ouvindo aí, mas a gente sabe Menos que dores de cabeça. dá muito trabalho, né, ter aquele cliente ali o dia a dia. E hoje, então, a gente é focado nessas contas grandes. Fora isso, a gente tem um canal de YouTube, onde a gente cria conteúdo ensinando tráfego pago, empreendedorismo digital. A gente ensina, por exemplo, Instagram, Facebook, tráfego pago. A gente ensina YouTube lá também. E hoje em dia a gente tem a parte de cursos também. Quando a gente criou o YouTube, surgiu a necessidade, né, de ter cursos, porque as pessoas ficavam pedindo algum treinamento, uma coisa ou outra, e a gente foi e criou essa parte de treinamentos também. Então hoje a gente tem mais 5 mil alunos no Brasil e no exterior, eu acredito que tem em 12 países já. E é isso, tem um breve resumo, né, porque tem muito mais coisas que a gente já faz atualmente também. Ô Felipe, você tem aí então mais de 10 anos de experiência no digital. Uhum. E eu vi que a sua agência, não sei se ainda trabalha com o mercado offline, Sim. né? Vocês ainda atuam? Sim, a gente atua ainda. E qual que foi a mudança que você notou do mercado offline para o mercado online? O que mudou nesse sentido nesses últimos 10 anos, lá de 2012 para cá? A gente sabe que mudou muita coisa, mas o que você sentiu que mudou principalmente, assim? Porque a gente tem outdoors, tem panfletagem, mas como que é visto isso hoje em dia? Um tipo de mídia que ainda existe, Isso. mas o digital ganhou mais espaço. Sim, mas eu acredito muito que quando uma empresa é grande, ela precisa ser omnichannel, né? Então ela precisa estar em todos os canais de mídia. Não vai resolver, por exemplo, ela ficar só no Facebook, só no Instagram, porque ela não vai conseguir ter os resultados que ela deseja. Hoje em dia, o que é ideal, né? Você está tanto no offline quanto no digital. Quando a gente pega contas grandes, por exemplo, Ultragás, que a gente atende, o que a gente faz para eles? A gente faz tanto outdoor, rádio, TV, faz a parte do digital também. Então a gente acaba juntando tudo, para que de fato a gente tenha bons resultados. Quando a gente olha hoje para o mercado, né, da publicidade, a gente entende o seguinte, que as agências estão muito tentadas, digamos assim, pelo digital, porque é muito fácil oferecer, é muito fácil fazer, né? Então, tipo assim, para você colocar um anúncio no Facebook, você não gasta mais que 5 minutos, se você tem conhecimento, e ele traz um certo resultado. Só que eu falo que o Facebook, ele é um resultado de curto prazo, porque você vai lá, faz uma campanha e vende agora. Para você construir uma marca sólida, principalmente quando a gente fala de negócios locais e empresas grandes, você tem que atrelar as duas coisas. Então a gente está falando um pouco de branding também. Sim, sabe, você tem que atrelar as duas coisas, porque quando você tem as duas coisas juntas, você vai ter muito mais resultado, não tem jeito, sabe, eu percebo isso hoje em dia. E de lá para cá, aconteceu que as grandes empresas continuam usando o offline muito bem, né? E ficou um oceano azul para eles, né? Essa é a grande verdade. Porque acaba que você não vê, por exemplo, empresas pequenas focando muito em outdoor, que é uma coisa que dá resultado, sabe? Dá um bom resultado. Só que é tudo naquele contexto, né? Com o digital, o que aconteceu?
as pessoas aprenderam a ser muito imediatistas. Então a pessoa quer fazer uma postagem agora e ter resultado daqui 1 hora. Se daqui 1 hora não teve 1000 curtidas, não bombou aquilo, digamos assim, para ela não foi ruim, né? Flopou, como a gente costuma dizer, né? Só que na realidade não é assim. Na realidade é uma construção a longo prazo. Então quando você pega a mídia offline, ela é muito boa para isso. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia ali de investir em outdoor 3 meses, em pontos estratégicos, tudo certinho, cara, seu crescimento de marca vai ser gigantesco. E uma coisa que eu aprendi com o digital, principalmente com o canal do YouTube que eu tenho, é que tipo assim, tudo no longo prazo é melhor, sabe? Lá atrás, quando eu comecei o meu canal, por exemplo, a gente está com um pouco mais de 50 mil inscritos, se eu tivesse acreditado, digamos assim, que os resultados que eu tinha lá atrás era o resultado que eu poderia ter, digamos assim, eu não estaria onde eu estou hoje, com o conforto que eu tenho, com as condições que eu tenho, graças ao meu canal estar crescendo como ele está crescendo. Então, quando a gente pega essa questão do digital, do offline, é muito curto prazo e longo prazo. Se você quer criar um projeto de longo prazo, você tem que estar em todas as mídias disponíveis, não tem jeito. Até carta você tem que mandar para o seu cliente, porque faz sentido mandar, sabe? Carta manuscrita. Carta manuscrita ainda. E aí você tocou num ponto interessante. Hoje você atende grandes contas, mas muitos das pessoas que vão nos assistir, nossa audiência, eles vão se fazer uma seguinte pergunta: eu ainda estou caminhando, eu não cheguei nesse patamar. Como eu posso educar aquele cliente meu que é empresário e que ainda tem um baixo orçamento para investir? Certo. Uma coisa que quando eu atendia empresas pequenas, eu fazia com o meu cliente era o seguinte: eu combinava com ele uma verba de marketing. Então, por exemplo, olha, esse mês a gente vai investir no Facebook, no Google e em outdoor, por exemplo. Só que dentro do nosso mês a gente tinha um orçamento. Então, eu tenho 5 mil reais, tenho 1.000 reais por mês, que seja. Esses 1.000 reais que eu tenho por mês não significa que eu tenho que gastar ele todo no mês. Essa é a principal ingenuidade das agências. O cliente fala assim: eu tenho 1.000 reais. A agência fala: como que eu gasto 1.000 reais nesse mês? E você não precisa gastar o orçamento todo dentro de um mês. O que você pode fazer? Se você for sensato, né, como um gestor de contas, vamos imaginar no tráfego pago. Você tem um cliente de negócio local, um cara que, por exemplo, presta serviço, uma lavanderia. Lavanderia, o resultado do cara é o quê? É uma necessidade. Né? Então, onde o cara vai ter que anunciar? Vai ter que anunciar no Google. Então, adianta eu pegar, por exemplo, e colocar 600 reais no Google e 400 no Facebook e no Instagram só para falar para o cliente que ele está aparecendo no Facebook e no Instagram? Não, porque isso é vaidade. Então, o que eu costumava fazer? Eu pegava o orçamento do cliente, olha, então a gente tem aqui 1.000 reais por mês, então a gente tem 12 mil por ano. Olha, quais são as datas importantes para você? Dia dos Pais está chegando, por exemplo, Dia das Mães. Então essas datas aqui, a gente vai gastar mais orçamento e no restante do mês, do ano, vamos falar assim, a gente vai pegar o orçamento menor, só que a gente vai focar esse orçamento no que de fato dá de resultado para você. Então, por isso que a gente começou a crescer muito rápido dentro do nosso escritório, porque a gente sabia exatamente que não era só simplesmente investir o dinheiro do cliente, era saber aonde você colocava o dinheiro, que aquele dinheiro voltava. Sabe? Pensar estrategicamente de acordo com o que realmente você percebeu. Mas é claro que antes disso, Felipe, você tem períodos de teste. Sim, exato. Não é? Sim. E é uma coisa que a gente fala muito lá na Alume também para os nossos clientes. Esse mês agora a gente vai começar, primeiro mês, por exemplo, é sempre um mês que a gente vai descobrir quais são as plataformas que têm o melhor rendimento. Né? E isso é importante para que o cliente perceba que realmente o Google ou o Facebook, ali, o Instagram vão dar um retorno para ele. Sim. Né? E esse é o direcionamento que você costuma dar também lá dentro da sua agência. Eu já usei esse direcionamento por muito tempo e é um direcionamento correto que funciona muito bem. Mas com o tempo eu comecei a usar uma segunda abordagem, que é o seguinte: o meu cliente, ele vende um produto de dor ou desejo? Primeiro ponto, se é um produto de dor, eu tenho que posicionar esse cara no Google. Né? Se é um produto de desejo, eu tenho que posicionar esse cara no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no YouTube e outras plataformas que a gente tem atualmente. Então eu fazia essa diferenciação logo quando eu pegava o cliente. Outra coisa que eu fazia que era bem interessante
é que eu não ia para todos os lados ao mesmo tempo. O cliente ficava puto de raiva comigo. Porque o cliente quer estar em todo lugar, né? Eu contatei a agência, eu quero estar no Google, no Facebook, no Instagram, no seu quarto, em qualquer lugar. Você tem que pôr um anúncio. É bem isso. É bem isso, né? Só que eu explicava para o cliente o seguinte, cara, se você vai ter R$1.000 por mês, esse primeiro mês a gente vai gastar 400. Só que esse saldo, digamos assim, eu vou deixar separado aqui em uma conta. Eu sempre criei contas digitais para os nossos clientes, né? Em algumas plataformas que tem hoje no mercado. E por que eu fazia isso? Porque eu fazia o cliente transferir o saldo para o cartão digital. Então ele pagava o cartão e nesse cartão eu distribuía a verba. Porque o que acontece? O compromisso dele pagar todo mês já existia. Entende? É muito melhor do que eu fazer o cliente pagar um boleto do Google e um boleto do Facebook. Ele já pagava essa verba, então ele ia acumulando e a gente direcionava depois. Então depois que eu descobria qual que é a característica de produto que ele vende, se é dor ou se é desejo, o que eu fazia? Bom, é dor. Então vamos para o Google. Então a gente vai começar no Google esse mês. A gente consertou o Google, arrumou, está chegando o cliente para você? Sim, está chegando. Agora você tem uma decisão. Você quer que eu ponha mais dinheiro aqui ou você quer que eu coloque dinheiro aqui também no Facebook e no Instagram? A maioria dos clientes mandava pôr mais dinheiro aqui. Certo. Entendeu? Justamente pelo formato de abordagem. Porque o cliente, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer. Sabe, ele chega pra gente e fala assim, eu quero anunciar no Facebook, no Instagram, mas o que ele está falando para você? Eu quero vender mais. Sabe, no fundo ele está falando isso pra gente, sabe? Eu tenho uma pergunta. Quando anunciar no LinkedIn? Porque eu vou até te explicar o porquê da situação. A gente teve um cliente, nós já atendemos a FGV, a unidade local, e não performava bem Instagram, Facebook, mas tinha uma geração de leads muito interessante no LinkedIn, até por ser cursos de educação executiva. Então, quem que é o perfil de cliente que deve também injetar uma verba no LinkedIn? No LinkedIn. Os clientes que eu coloquei dinheiro no LinkedIn foram aqueles clientes com perfil business, né? Então, a maioria deles era perfil business e que vendia coisas para a empresa. Então, eu já coloquei loja de imóveis no LinkedIn, vendeu muito mesmo. Criar escritório. Tipo para escritório. Para escritório, mesa, cadeira, vendeu horrores. Assim, bateu o Google e bateu o Facebook em campanha, para ter noção. Justamente porque é onde está o cliente, né? Nesse perfil. Outro tipo de cliente que pode estar ali são prestadores de serviço de suporte para empresas, né? Então, por exemplo, tudo que tem ali com uma relação com o negócio faz sentido estar no LinkedIn. Só que, de novo, para ir para o LinkedIn, nos nossos laboratórios que a gente fizemos, a gente entendeu o seguinte, que é importante eu entender a maturidade do cliente no digital, entende? Porque quando eu coloquei clientes que não estavam bem estruturados, não tinha um funil de venda bem montado, não tinha ali, às vezes, uma venda digitalizada, né? Porque uma coisa é você conseguir vender online, outra coisa é o seu processo de venda estar digitalizado. Como assim? O cliente consegue fazer uma compra sozinha online? Porque isso é importante. Se ele não consegue, eu vou gerar um lead, tá? Mas quanto tempo eu vou atender esse lead? Isso é importante também. Ainda mais agora. Tipo assim, pesquisas recentes do próprio Meta fala, isso foi nos Estados Unidos, que se você não atender um lead em 3 minutos, você perde o lead. Cara, já fica frio. Sabe, já fica frio e até te esquece. Porque lá o foco deles é o famoso Facebook Leads, né? Então lá 80% dos anúncios dos Estados Unidos é focado em lead. Nem em venda, eles focam em lead. Então, tipo assim, você quer vender um infoproduto? Campanha de lead, captura o lead, faz um trabalho para vender para esse cara. Só que assim, se você não tem um retorno, digamos assim, para esse cliente em 3 minutos, você perde o cliente. Então, quando a gente pensa em LinkedIn, eu penso nisso, processo bem digitalizado e também penso que a empresa tem que oferecer algo para a empresa, necessariamente para a empresa ou com perfil business, que seja para empresários, funcionários, mas com perfil business, digamos assim. Ok. Quem quer investir no tráfego como profissional, mas ele ainda vai começar, por onde? Qual é o caminho inicial? Você fala profissional... Eu quero ser um gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Vou fazer um freelancer por enquanto. Primeira coisa que eu falo, inclusive eu falo isso para os meus alunos, é entender o seu propósito. Como assim, Felipe? O que você gosta de fazer? Entendeu? O que te dá vontade, assim? O que te empolga?
Porque uma coisa é você pegar todo mundo, ser uma agência generalista, vamos falar assim. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que foco é libertador, nicho liberta. Então quando você tem ali 2 tipos de cliente, você ganha velocidade, você ganha autonomia e você ganha tempo. Né? Isso eu aprendi dentro do meu próprio negócio. Então quando eu tinha ali 40, 50 clientes, eu não faturava metade do que eu faturo hoje, basicamente com 4 e focando nas coisas que eu sou bom. Então olha a diferença de 40 clientes, um time de 27 pessoas, para hoje um time de 5 pessoas, com 4 clientes basicamente, eu faturo talvez 3, 4 vezes mais. Mas por quê? Foco é liberdade. Então o que eu recomendaria? Primeiro para a pessoa entender o que ela gosta de fazer. Cara, eu tenho afinidade por pet, eu tenho afinidade por, sei lá, prestação de serviço, eu gosto de planta, eu gosto de quê? O que me dá vontade de fazer, digamos assim? Busca clientes nesse setor, porque esse setor vai ser o setor que vai te dar mais rentabilidade e não tenta trabalhar só pelo dinheiro, ou seja, pegar quem bater na porta, né, tipo boteco, quem chegar bebe, digamos assim, porque isso vai fazer com que você perca tempo e até desempolgue em fazer, sabe? E aí quando a gente fala de plataforma para a pessoa aprender hoje, eu penso o seguinte, que se ela quer ter resultado rápido, o que é ter resultado rápido? Ela quer colocar ali 10, 15, 20 mil reais por mês no bolso dela, trabalhando 4 horas por dia ali, sem se esforçar muito, Google Ads, sem sombra de dúvidas. Agora, se ela tem um tempo a mais, gosta do formato que acontece no Instagram, do formato que acontece no Facebook e Instagram. Só que hoje Facebook e Instagram, ele tem uma barreira de entrada muito grande, que são os bloqueios. Bloqueio de conta, restrição, que toda hora acontece. Justamente quando você está começando, né? Porque você não tem a habilidade necessária ali para dominar a ferramenta, então você vai cometer erros, você vai errar e você vai receber bloqueios. Então assim, se você quer começar bem, digamos assim, eu recomendaria Google Ads, sabe? E olha que eu falo 80% do tempo do meu canal de Facebook, mas quando a gente fala de começo, com inteligência, Google Ads é uma porta boa. E aí você falou que o gestor de tráfego, aí quando ele está no início, claro, ele vai ter vários desafios ali pela frente. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a respeito de nicho black, né? E o gestor de tráfego pode trabalhar com esse nicho black também, mas não é para quem está iniciando, evidente. Já tem obviamente, já tem que ter uma certa maturidade. Não necessariamente. Como assim? Primeiro, vamos esclarecer, pessoal, o que seria o nicho black. Certo. Tem 2 nichos no marketing digital hoje em dia, né? E a gente usa essa expressão nicho black, nicho white, principalmente quando a gente fala de produtos digitais, que são infoprodutos, são encapsulados, PLRs, né? Então a gente acaba usando essa expressão. O nicho black são todos aqueles produtos que são proibidos de vender de acordo com as políticas da plataforma. Então, por exemplo, quando eu pego o Facebook e o Instagram, é proibido vender produtos de emagrecimento, é proibido vender produtos que têm uma promessa forte de ganhos de resultado ou de benefícios instantâneos. Aí eu vou ter outros nichos, por exemplo, é proibido vender produtos, vamos falar assim, que mostrem antes e depois. Então a gente tem vários detalhes que são proibidos. Isso na plataforma do Facebook, porque cada plataforma vai ter uma vai ter suas regras. Mas em geral, tipo assim, vender produtos de emagrecimento e saúde, vender produtos que te prometem ganhos financeiros, na maioria das plataformas é black. Então, tipo assim, vender um curso de renda extra, por exemplo, vai ser black. Vender um encapsulado que promete o cara ficar mais inteligente, é black. Vender uma dieta que vai fazer a pessoa perder 5 quilos por mês, é black. Independente se a promessa for verdadeira ou não, é black. Uma das coisas que as pessoas confundem muito é o que é black com o que é errado, e não é a mesma coisa. Às vezes você pode ter um produto que tem uma promessa verdadeira, por exemplo, dentista, que faz lente de contato. Depende da forma que ele promove o produto dele, entra pro black. Ele não pode colocar um antes e depois. Ele não pode colocar. Então assim, o black e o white tem essa grande diferença, né? Que o white são tudo aquilo que você pode fazer e não vai ter problema. O black é aquilo que está contra as políticas de privacidade. Quando a gente fala de início, independente se você quer começar no white e no black, você tem que entender das regras.
né? E eu vejo muita gente, principalmente no canal, né? Direto as pessoas reclamando, mas o Facebook me bloqueou, eu não sei, estava começando, tal. É aquela velha história. Quando alguém chega na sua casa, ela tem que seguir o quê? Suas regras. Não é da sua casa. Não dá pra me chegar lá, tirar a camisa, sentar no sofá, abrir sua geladeira, porque você vai falar, pô, sai daqui. É a mesma coisa da plataforma. Então, assim, quando você está começando a anunciar, eu recomendo você estudar o Black, com certeza, mas antes de tudo, estudar as políticas do que pode e o que não pode. Porque quando você sabe o que pode e o que não pode, você ganha uma habilidade, um superpoder, que é caminhar na margem. Então você começa a fazer ofertas melhores, fazer criativos melhores e ter mais resultado. Porque é aquela história, quase tudo que não pode fazer nas plataformas é porque dá muito resultado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa para emagrecimento, vende que nem água. Entende? Emagrecimento vende bem, renda extra vende bem. Só que para você ganhar dinheiro nessas coisas, você tem que aprender a fazer. E aí a gente pensa assim, renda extra, como assim, né, Felipe? Se eu ensino o cara a gravar um vídeo, por exemplo, e prometo que ele vai ganhar R$3.000 por mês, é renda extra. E aí eu tenho que saber fazer isso para que isso seja possível anunciar, digamos assim, sabe? E aí existem as contas de contingência, existe todo um procedimento que o gestor de tráfego vai ter que tomar ali, algumas medidas para não correr o risco de ser bloqueado. E se for bloqueado, tem outras contas ali por trás também, né? Exato. Hoje, contingência é fundamental, sabe, obrigatório para qualquer pessoa que quer anunciar no Facebook e no Instagram. E também falaria até no Google. O que é contingência? Contingência é backup, né? Então, assim, você é empresário, eu acredito que, assim, se você tem uma função importante na sua empresa, você não tem um funcionário só, você deve ter 2. O meu pai falava uma expressão que nunca saiu da minha cabeça, que é o seguinte: quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Que significa o quê? Se você só tem um Facebook ali, você recebe um bloqueio, você zerou, você perdeu sua operação. E eu já peguei clientes na empresa para ajudar a resolver problemas de conta, essas coisas, com operação faturando tipo assim, R$500.000, R$1.000.000 por mês, e tomou bloqueio e perdeu tudo. Tipo assim, perdeu a operação. Imagina se tem uma empresa preparada para rodar e ganhar R$500.000 por mês e de repente você sofre um bloqueio. Como que fica a sua folha de pagamento? Como que fica tudo que você está preparado ali para rodar uma operação dessa? Então você precisa ter contingência em qualquer nível de negócio. Por quê? Porque o que faz você tomar um bloqueio hoje são as políticas. E às vezes, se você colocar no anúncio assim, por exemplo, você é dentista ou você é publicitário, você pode receber um bloqueio. E olha que não foi nada que você fez, foi uma coisa ingênua. Relativamente simples. E você sofre um bloqueio, 30 dias para voltar a anunciar, quando volta. Então olha só o problema que isso vira para você. Então o que é contingência básica? Que eu costumo falar. Todo mundo tem que ter 2 perfis do Facebook acessando um ABM. Básico. Então, por exemplo, você tem a ABM da sua agência lá, então vocês 2 têm que estar como administrador. Se o seu perfil cair, o dele recupera tudo e vice-versa. E se for muito importante, você tem que ter até mais de um ABM. Por exemplo, há um tempo atrás, agora a gente estava trabalhando para uma rede de vendas online aqui do país. O que a gente estava montando para ele? Contingências de perfil do Instagram. Se você perceber, Americana, Submarino, não tem só um perfil no Instagram. Por quê? Porque o perfil do Instagram recebe bloqueio atualmente também. Então imagina você parar a sua operação porque seu perfil foi bloqueado. Não faz sentido, sabe? Então você tem que ter esses backups, vamos falar assim. E aquela velha máxima, né? Tempo é dinheiro. Uhum. Felipe, aí você estava falando aí do gestor de tráfego, de iniciar, e algo que a gente vê muito hoje é uma nomenclatura que ganhou destaque e urgência. Uhum. Então ele prospecta, ele é designer, ele é gestor de tráfego, ele é redator, ele produz vídeo. Isso funciona, na sua opinião? Cara, é complexo. Vou te explicar por quê. Porque se o cara é urgência e ele sonha em empreender, ele tem que aprender uma coisa chamada terceirização. Boa. Tá? Por que eu falo isso? Porque, para pensar, se você prospecta, põe um anúncio no ar, cria o criativo, atende o cliente, faz tudo na sua agência e tem mais de 3 clientes, você é literalmente um burro. Sabe? Por quê? É aquela história, né? O ser humano foi feito para conviver em comunidade. Então, assim, a gente é um ser de socialização.
Então a gente foi feito para se comunicar, crescer junto. Quando você opta em fazer tudo sozinho, o seu tempo de crescimento vai ser menor e possivelmente você vai fadigar mais rápido. Sabe? Acaba estagnando, né? Não, e nem é, você cansa. Tudo. Sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho várias operações de tráfego que eu não sou necessariamente o dono da operação. Por exemplo, eu tenho muita demanda de cliente pequeno. Né? Então, o cliente aí quer investir R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, eu não pego esses clientes. O que eu faço? Eu tenho parceiros que eu indico esses clientes com uma condição, que ele vai me pagar uma comissão de volta, né, da mensalidade que ele vai receber do cliente e que ele vai ter outros parceiros. Eu obrigo isso para os meus parceiros. Por quê? Você tem a possibilidade de crescer. Né? Quando eu comecei lá atrás, por exemplo, eu comecei fazendo folder de leilão de gado. Né? Eu, por profissão, sou publicitário, né? E comecei como diretor de arte. Então, quando eu comecei, o que eu fazia? Folder de leilão. Eu trabalhava numa agência aqui de Uberlândia, prestando serviço para uma rede de tipo Magazine Luiza, que tinha aqui na cidade, né? E aí, o que acontecia? Nos tempos livres, eu fazia folder de leilão. Só que chegou um tempo que eu comecei a pegar muito folder, muito trabalho. Aí eu falei assim, poxa, eu estou no emprego e estou pegando muito material. O que eu fiz? Comecei a terceirizar. E aí eu fiquei muito tempo ainda trabalhando na agência, crescendo o meu negócio. Quando eu saí da agência para realmente tomar conta da minha agência, a minha agência estava grande. E eu tinha tipo 4, 5 parceiros me ajudando. Isso eu não precisei contratar ninguém, só indicando, só na parceria. Eu cresci muito mais rápido o meu negócio. E hoje em dia tem um benefício que poucas pessoas falam, né, no mercado. Porque quem usa, guarda e esconde, que é o Drop Service. O que é o Drop Service? Igual o Dropship, que você compra um produto e alguém entrega para você, você pode vender um produto e alguém fazer esse produto para você, né, esse serviço para você. Então, por exemplo, eu vendo sites no meu negócio. Né? Eu não faço sites. Então, eu vendo um site aqui por 5.000, eu tenho um parceiro aqui que faz ele para mim por 500. Ah, mas e essa diferença toda? Cara, é a margem. Cada um põe a margem que quer no seu negócio. Você vai ter um custo de operação também. Sabe? Não, e a margem, eu acho assim, se a gente for discutir lucro, aí a gente vai entrar em crença limitante, né? Porque sim. O cara que tá achando que eu tô ganhando pouco, ou tô ganhando muito, tudo depende do ponto de vista dele. De cada um, exatamente, sabe? Então, assim, isso é muito detalhe, digamos assim. O site aqui da prefeitura, por exemplo, foi a gente quem fez. Teve uma margem muito boa, o projeto. Poderia ter cobrado mais barato? Poderia. Só que o que acontece? Todo projeto exige uma atenção. E a atenção é caro. Então, se eu tiver que olhar mais tempo para um projeto, eu vou cobrar mais caro para aquilo. Entendeu? Não é pelo tempo que eu vou gastar para fazer o serviço, mas é o tempo que eu vou gastar para fiscalizar. Entende? Porque às vezes quando você terceiriza, a sua responsabilidade pela qualidade é maior que quando você faz. E sabe o que muda? Principalmente o que muda? Porque aí você pode cobrar. Eu não sei vocês que têm funcionário, mas vocês têm dificuldade às vezes de cobrar, porque tem que ter jeitinho, né? E se eu falar aqui de um jeito, o cara, ele tá ruim nesse projeto aqui, mas ele tá bom nesse. Aí eu tenho que ficar naquele jogo de cintura. Quando você terceiriza, você pode ser mais honesto com o seu parceiro. Ficou ruim, ficou bom. Então você acaba crescendo mais rápido o seu negócio, porque a sua qualidade aumenta na entrega também. E aí diminui também aqueles custos operacionais gerais, né? Igual se é um funcionário, você tem os custos ali com ele. Sim, você vai ter custo operacional, você vai ter desgaste, né? Porque lidar com gente não é uma tarefa fácil. Eu sou apaixonado, mas tipo assim, você tem um desgaste. Vamos colocar que existe desgaste. E se você tem espaço físico, então, para agrupar essas pessoas lá dentro, você vai ter o custo de espaço, custo de equipamento, sabe? Então tem muita coisa envolvida que às vezes terceirizar compensa mais. Hoje, por exemplo, tem sites especializados em drop service. Você vai lá, por exemplo, e fala assim, eu quero fazer um site. Você vai lá e vê o preço que cada um cobra, vê as referências dos projetos, escolhe o modelo que você mais gostou e fala, eu quero um site igual a esse aqui. Pronto, você entrega o site perfeito para o seu cliente, todo mundo sai feliz. Entende? E não quer dizer que você vai ter que vender o site para o seu cliente super barato. Não, é só porque é conveniência. Entende? Hoje a gente tem essas possibilidades. Por exemplo, uma coisa que eu terceirizo tudo é criativo.
Eu contrato muito criativo terceirizado. Eu devo pagar aí, por exemplo, 10, 15 reais por criativo profissional. Melhor que os diretores de arte faziam na minha empresa. Por que é melhor? Porque o cara é focado nisso, o cara só faz criativo para anúncio. Pensa, o cara é ninja nisso. Tipo assim, é aquela história, você vai morrer do coração. Você prefere ir no clínico geral para ele fazer uma cirurgia ou no cardiologista? Cardiologista. Entende? Só que eu pago 15 conto por criativo. Aí quando você vai pegar na calculadora e pôr na conta do lápis, você vai ver que... Felipe, e a gente está vendo aqui que você tem uma vasta experiência aí no mercado, né? Tanto na parte de tráfego quanto questão da agência mesmo, né? No dia a dia de agências, vendas. de vendas. E hoje, então, você tem um canal do YouTube, que você citou. Bombado aí, né? Bombado, já 50 mil Mais de inscritos. 50. Galerinha, É gente 51. pra caramba. 51 e alguma coisa. 51, boa ideia, né? Uma boa ideia já. Assim, você teve uma boa ideia de ter um canal no YouTube, tem muitos anos. E você tem plataforma também de cursos, né? Que são focados para quem quer trabalhar com marketing digital. Seria só para marketing digital? Tem outros segmentos? Como é que funciona? Bom, hoje a plataforma ela é focada para marketing digital. Então lá dentro a gente ensina tráfego pago, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Google. Você vai aprender também a fazer sites lá dentro, aprender a trabalhar com dropship, PLR e afiliados. Hoje essa é a estrutura que a gente tem ali dentro. Aí vai ter um pouco de copy também, que é necessário, fazer criativos, né? E o que eu mais considero importante na plataforma, hoje é a única plataforma que tem um tempo destinado, digamos assim, para você realmente começar a anunciar bem no Facebook. Então tudo que é de bloqueio, tudo que é de restrição, a gente ensina muito bem. Então assim, a pessoa que vai estudar com a gente, ela não sofre com isso, com facilidade, porque tipo assim, ela tem tudo ali para ela passar tranquila por qualquer risco que ela tenha de sofrer bloqueio. Então tipo assim, eu tenho muito aluno de black, eu tenho muito aluno que trabalha em nichos mais delicados, justamente porque lá dentro eu consegui compilar o que de fato dá para fazer e o que não dá. E qual que é o diferencial? É que as aulas lá, elas são aulas práticas e eu ponho meus testes lá dentro. Então, como assim, por exemplo? Vou testar se esse criativo vende mais que esse. Então, eu coloco os dois, vejo qual que funciona mais e a galera tem acesso a isso. Então, isso faz com que eles economizem tempo, né? Porque, como você falou, tempo é dinheiro. Então, quando você tem ali um arsenal que você consegue olhar e saber o que dá certo e o que dá errado, você ganha tempo na hora de fazer suas coisas. No próximo semestre agora, no final, basicamente final do ano, o que a gente vai fazer? A gente está colocando mais 3 cursos lá dentro, voltados para YouTube, né, para você criar o seu canal de YouTube, e voltado para você ali perder a timidez, perder a vergonha e conseguir emplacar um canal, realmente começar a fazer um canal e trabalhar com isso, né? Porque a gente sabe que isso que a gente está fazendo aqui não é uma tarefa fácil, né? Então assim, a gente já tem tranquilidade, leveza para fazer, mas muitas pessoas não se sentem seguras em frente à câmera, não sabe o que fala, não sabe nem tirar o propósito dentro de si mesmas, não sabe entender qual que é o seu talento para conseguir ensinar outra pessoa. Então tudo isso a gente vai estar colocando na plataforma para ajudar as pessoas mesmo a se descobrir e começar a empreender no digital. Criar produto, fazer tudo que realmente o digital está aí, né, para, vamos falar assim, democratizar, né, esse acesso à educação, principalmente, e também a renda. Porque, tipo, hoje, por exemplo, uma das partes mais consideráveis do meu faturamento vem de treinamento online, vem do ensino, da educação. Mas na sua plataforma. Na minha O plataforma. AdSense do YouTube hoje, você acha que continua compensando? Não, porque eu vejo muitos YouTubers reclamando que cada vez eles estão pagando menos. Sim. O AdSense, ele é um caso à parte. Nunca vai ser suficiente para viver. Assim, a não ser que você seja o MrBeast, uns canais estouradaços aí que você vai ganhar muito dinheiro. Mas dá para você ganhar uma grana. Dá para você, tipo, reinvestir. O que eu fiz lá no meu canal a vida inteira? Todo o dinheiro que entrava de AdSense, conta separada para reinvestir em equipamento. Então, funciona. Eu tenho alguns equipamentos muito bons. Dá para ganhar uma grana com AdSense. Eu já devo ter tirado mais de 70 mil reais com AdSense no período todo. Não é muita grana. Se você pegar aí que eu tenho 2 anos de canal, não é muito dinheiro. Mas já é um dinheiro, né, digamos é um valor assim. expressivo.
E a monetização, ela vai depender muito do que você faz, do que você fala, entendeu? Do qual que é o seu nicho. Cada nicho vai pagar Exato. a AdSense. O meu filho, por exemplo, tem um canal gamer. O CPM, que é o custo por 1000 visualizações, digamos assim, dele deve estar em torno de $1, por exemplo. Enquanto o meu deve estar em torno de $5, $6. Porque o meu nicho é mais empresarial, então eu recebo anunciantes diferentes. Tudo vai depender do que você fala, porque de acordo com o que você fala, vai ter gente querendo colocar anúncio no seu canal. Imagina que quando você cria seu canal do YouTube, você acabou de criar a sua emissora de TV. Então, se você não tem um programa interessante, as pessoas não vão gostar, né? E não vai acabar te assistindo. E também você não vai ganhar pouco, porque tipo, não vai ter audiência te acompanhando, sabe? E para quem está começando lá no YouTube e quer realmente ganhar visualizações, ganhar ali assinantes do canal, do YouTube, tem algum método assim? Meio deturpada disso também, né? De pessoas que gravam vídeos curtos e são multimilionários. Uhum. Depende, né? Eu acho que a internet ela tá aí para quem quiser acreditar. Eu costumo dizer isso, sabe? Eu posso ir aqui na concessionária aqui perto de casa, alugar um carro importado, ficar com ele um mês, pagar 10 mil e falar que eu tô milionário. Isso é comum no digital. Sim, sim. Então a gente tem que ter senso, principalmente das coisas que a gente vê, né? É aquela história, o cara vende mentoria, mas está ensinando, quer vender mentoria fazendo um lançamento. Mas se ele vende mentoria e funciona, por que ele tem que fazer um lançamento para vender uma coisa que não é meio, como é que a gente costuma dizer? Contraditório, exatamente. Então no YouTube hoje, se você quer crescer no YouTube, você tem que focar em visualizações e não em número de inscritos. Primeira coisa, tá? Porque, um exemplo, eu devo ter hoje mais de 100 mil visualizações por mês. Entende? O que é isso? Com certeza tem mais 100 mil, né? Para mim é mais importante as 100 mil visualizações por mês do que os 50 mil inscritos. Por quê? Porque essas pessoas realmente colocam dinheiro no meu bolso. As visualizações colocam dinheiro no bolso. Porque os inscritos, o cara pode se inscrever por gratidão. Nossa, você me ajudou, vou escrever. Quem aqui, você já se inscrever no canal por gratidão e você não quer consumir aquele conteúdo. Então, o número de inscritos não significa tanto assim na soma. O que eu poderia falar para quem quer crescer rápido no YouTube e quer começar? Tá? Primeira coisa, escolha um nicho. Entende? Escolha um nicho. Então, nicho é diferente de setor. Por exemplo, se eu vou falar de marketing digital, né? Olha só como é amplo. Eu falo de marketing digital, só que dentro do meu canal não falo só de marketing digital. Eu falo de Facebook Ads e meu foco não é Facebook Ads ainda. Meu foco é gerenciador de anúncios. Olha o quanto eu sou específico. Entende? Eu estou dentro do marketing digital, dentro do Facebook Ads, aqui o gerenciador de anúncios. Entende? Ah, mas não seria melhor você falar de tudo? Se eu falasse de tudo, eu não ganhava tanto dinheiro quanto eu ganho. Essa é a verdade. Porque quando você é nichado, você ganha um poder, que é o poder de cobrar caro pelo seu serviço. De ser um especialista. Exatamente, entendeu? Então, quando você é nichado, não importa se você tem ali 1000 inscritos, você vai ser mais valorizado que um cara ali que tem 100 mil inscritos e vai falar de tudo. E isso eu percebi desde o início. Por isso que eu sempre foquei dentro do gerenciador. Fica confuso também. Fica confuso. Hoje, por exemplo, eu tenho um canal só de Facebook Ads, que é o meu principal. Eu tenho um canal só de Google Ads. Eu tenho um canal só de inteligência artificial. Eu tenho um canal só de YouTube. E tem mais 2 darks. Esses aqui, que eu te falei, fora o meu principal, são canais que eu estou trabalhando para crescê-los. E eu não estou com pressa. Porque quando aquele canal crescer, toda aquela audiência que está ali é focada. O segundo segredo é esse. Você fala de várias coisas, mas cada uma na sua caixinha ali, no seu canal. Esse é o segundo segredo. Entendeu? Se você falar de tudo, aquela história. Se você falar de tudo, você não fala de nada. Entendeu? Então, assim, é até uma música acho que do Legião Urbana, né? Acho que é. Então, a gente tem essa questão dentro da questão do YouTube. Você focar, escolher o nicho, focar e produzir conteúdo de qualidade, sabe? Felipe, se você falou de inteligência artificial,
E hoje eu vejo muitas reclamações, principalmente de redatores, copywriters, que a inteligência artificial tem prejudicado esses profissionais. Na sua opinião, é um ganho? As pessoas precisam se adaptar? Eu acho que é um ganho, principalmente é um ganho, e tudo que é novo atrapalha, né? Então, assim, quando a gente recebeu o Google como buscador, muita gente falou, não, agora é o fim, acabou a profissão do jornalista, do pesquisador, tá tudo ali agora, não tem mais necessidade. Só que ao contrário, facilitou o acesso à informação. Quando a gente pega aqui a inteligência artificial, principalmente para publicitários, redatores, se o cara for um pouco inteligente, ele vai aprender a ganhar tempo, entende? E a inteligência artificial, ela não veio fazer por você, ela veio fazer para você. Isso muda totalmente. Então, por exemplo, eu vou fazer, hoje em dia, assim, eu abro o chat GPT e vou trocar uma ideia com o cara. Tipo assim, eu já criei vários produtos, eu vou conversando com ele, isso aqui, isso aqui. E se eu fosse por essa vertente? E se eu fosse por essa? E se eu fosse por essa? Eu vou tendo ideias e vou trocando ideia com ele, porque ele tem uma base de dados muito grande, mas ele não é inteligente, ele só consulta uma base de dados. Qual que é o problema? Que os redatores acham que, tipo assim, grande parte hoje dos redatores que eu conheço, amadores, vamos falar assim ainda, né? Eles vão lá, pesquisa no chat GPT e entrega isso para o cliente. Aí ele está ensinando o cliente a gostar daquele tipo de serviço. Daqui a pouco o cliente vai entender que não faz sentido mais, sabe? Eu estava participando do Mastermind semana passada de lançamento, né? Então, assim, eu faço lançamentos digitais também e a gente testou em lançamentos um lançamento onde a gente usou inteligência artificial e um lançamento onde a gente usou o ser humano ainda. Como assim? Para criar copy, para criar o criativo, para pensar de fato o que fazer. O lançamento com o ser humano foi muito melhor do que com inteligência artificial. Mas por que disso? Porque aqui pensou, né? Aí a gente pensa assim, quando a gente pensa em redatores, não dá mais para o cara ser automático, nunca deu na realidade, né? Sim. Só que o cara, ele quer ser automático. Uma das necessidades do ser humano é a preguiça. Então ele quer cada vez fazer mais rápido. E quanto mais rápido você tenta fazer uma coisa, menos qualidade você tem. É natural. Ou você tem criatividade ou você tem produtividade. São duas coisas totalmente distintas uma coisa da outra, né? Só que na era que a gente vive hoje, é a era do quê? Da produtividade. Imediatismo. Sabe? Não, da produtividade. Tipo assim, você tem que fazer 10, tem que fazer 5. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido ali, né? E quando a gente está nesse cenário, a gente perde qualidade. E aí sim, nesse contexto, a inteligência artificial vai substituir rapidinho, sabe? Agora, o cara que se tornar um artista mesmo no que ele está fazendo, um especialista, ele não é substituível, sabe? Porque não vai ter máquina que consiga fazer aquilo que ele faz, entende? Eu mesmo, por exemplo, já testei gravar um vídeo com um teleprompter inteiro, com o roteiro do ChatGPT. Postei o vídeo, flopou. Sabe, eu pedi lá, ChatGPT, me entregue um roteiro para esse tema, para milhares de visualizações. Toma aqui o roteiro. E ficou bem escrito, você achou? Ficou, ele escreve bem. Faltou o quê? Humanização? Porque toda vez que eu pedi, não saiu. Eu tive que fazer várias modificações. É porque ele, na realidade, ele trabalha com diálogo, né? Sim, então você precisa treinar ele. Não, mas mesmo vindo, conversando, não gostei assim, sabe? Mesmo assim, no final ali, eu senti a necessidade de mudar. De mudar, né? Sabe? Não, então, hoje assim, eu uso ele para descrição, para meta tags, para algumas coisas eu uso ele diretão, sem sofrer. Aí tem coisas que realmente ele funciona bem, você não precisa ficar perdendo. E quando você quer que ele te dê um bom resultado, você tem que mostrar uma coisa boa para ele. Então pega um roteiro bom, fala, esse aqui é um roteiro bom, faz o seu agora. Aí ele consegue entregar algo melhor. Então, tipo assim, eu testei o roteiro que ele gravou para mim e testei o que eu fiz com o meu roteiro e testei um outro que eu fiz com o feeling, gravando sem TP, digamos assim. O vídeo que ele fez flopou, tipo assim, deu 100 visualizações. Enquanto o vídeo que eu gravei normal deu tipo 1000, do mesmo assunto. E enquanto o vídeo que eu gravei com espontaneidade deu tipo 1.300, 1.400. Entende? Então tudo isso é considerável. Até que ponto eu preciso de um roteiro? Até que ponto eu vou precisar que alguém crie um roteiro para mim?
E até que ponto eu ser eu mesmo vale mais a pena no digital hoje em dia, Exatamente. sabe? Felipe, e ter um e-commerce e não investir em tráfego, ingenuidade total. Não, nem adianta, né? Não. Pra quê, né? Porque tem muita gente que fala, eu vou criar um e-commerce e eu investo muito pouco, o negócio não evolui. Sim, não. Hoje e-commerce é básico de tráfego, entendeu? Você tem que ter tráfego no seu e-commerce. E mais que tráfego, você tem que investir em SEO, você tem que investir em design, sim, no seu e-commerce. Não é só tacar produto ali e achar que vai vender. Hoje o que funciona muito bem são páginas de produto em formatos de landing page. Então, você é tipo a Apple, você vai lá ver o iPhone, o cara vai te vender um celular, mas você já viu a página para vender um celular? É tipo isso para todos os produtos, certo? E aí, quando a gente pensa em criar um e-commerce e não pôr tráfego, é como você falar assim, eu vou abrir uma loja lá no Alasca, por exemplo, e quero bombar de vender. Vou pôr os melhores produtos, mas está passando gente na porta? Tem demanda para essa loja naquele lugar? Não. Fora que é uma coisa que eu sempre falo para os clientes também, né, que vem com essa ideia. Não adianta você não fazer tráfego se a sua loja nem é conhecida também ainda. Seu e-commerce nem é conhecido. Cadê a segurança também que a pessoa vai sentir em estar comprando aqui de você, sendo que ela nunca viu sua loja antes? Está passando a primeira vez. Então é todo um trabalho ali de branding que tem que ser feito também. Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia, para e-commerce, no início, brand é commodity. Então não adianta você sofrer muito com brand em e-commerce, no início, tá? Porque você vai fazer brand para quem já comprou de você. Sim. Se esforce em vender produto. Então tenha produtos validados. O que é um produto validado? Aquele que você sabe que vende, né? Eu vejo muita gente começando em e-commerce e fala assim para mim, Felipe, eu achei esse produto aqui, ó, olha só eu que tenho ele. Eu falei, grande bosta, né? Porque você vai ter que criar uma demanda para uma oferta, né? Entendeu? Você vai ter que estimular muito aquela demanda. É muito mais fácil você pegar um produto que todo mundo está comprando e vender ele mais barato. Inclusive é uma estratégia que eu recomendo muito. Você vai montar um e-commerce, descobre 4 produtos que vendem muito, compra e vende a custo menor que qualquer concorrente que você tem. Você vai vender muito, você vai entregar, seus clientes vão confiar em você e vão voltar para comprar de novo. Entende? Porque quando o cliente há uma recorrência. o cliente comprou uma vez, você vai ter o e-mail do cara, você vai ter o WhatsApp. Sabe? E aí você vai continuar trabalhando com esse cliente depois. O cliente comprou uma vez, manda um cartão pro cara. Um voucher de 20% de desconto na caixa de correio. Sabe? Isso funciona. E aí pode até vincular também com marketplaces, né? Sim. Que facilita também. Facilita você começa a ter um ainda, giro sabe? maior. Exatamente, sabe? Você vai acabar estimulando mais ainda a venda. E aí aquela história, né? Tipo, eu penso assim, se você quer montar uma marca digital, o marketplace talvez não seja o melhor caminho. Sabe? Porque ele vai te sucatear demais. Às vezes a sua marca não vai estar ali. Sabe? Ele vai te sucatear demais. Você virou um fornecedor de vender produto. E vender por vender produto, aí você precisava ter sua marca. Vamos pensar assim, né? Sim. Aí se você tem um fôlego, gasta tempo fazendo tráfego, gasta tempo estudando SEO, fazendo boas parcerias. Uma coisa que vende muito para e-commerce é publi. Então, tipo assim, eu vendo taças. A partir de hoje eu vou pedir para minha secretária aqui buscar 40 influencers que eu posso mandar um kit taça para ela falar do meu e-commerce. E eu estou falando de micro influencers, que são aqueles influencers que têm de 3 mil, digamos assim, até uns 10 mil seguidores, sabe? Interessante. E é uma estratégia já validada. Sim. Felipe, e você falou aí de alguns projetos futuros, e futuros assim, recentes, né? Uhum. Tem alguma coisa a mais por aí? Tem. Hoje, assim, a gente tem a Destrava, né, que é a plataforma principal, a gente tem mais de 5 mil alunos lá hoje. E dentro dessa plataforma, até então, os alunos entram comprando cursos específicos. Então o cara vai lá, compra um curso de tráfego, um curso de Google e entra para ela. Possivelmente em novembro, a gente vai lançar para a pessoa comprar todos os ferramentas que tem ali dentro. Então vai virar por assinatura. Então a pessoa vai assinar a plataforma mensalmente e vai ter acesso a todas as aulas que tem ali, mais as mentorias comigo, com convidados que a gente vai trazer também, e também acesso à comunidade de alunos, né? Que é ter acesso a grupos do WhatsApp específico
Hoje, por exemplo, a gente tem grupo específico de Facebook Ads, grupo específico de Google Ads, grupo específico de Dropship, grupo específico de contingência, onde tem uma galera ali focada só em falar disso. E eu contratei moderadores para tomar conta disso também. Então, assim, são grupos violentos, que só tem gente focada naquele assunto. Isso aí faz você crescer muito mais rápido, sabe? E uma pergunta que eu quero fazer, eu não posso ir embora sem fazer. Você atende um público que são gestores, donos de agência. Como lidar com esse público, a questão do ego e de que eles não te vejam como uma pessoa que está muito acima deles, porque tem a questão de você é um colega de profissão. Como sim. lidar com essa questão do ego? Cara, eu acho que acessibilidade e humildade. Uma das coisas que eu sempre prezei em fazer. Então, tipo assim, os meus alunos têm contato comigo no WhatsApp, né? Então, assim, eu estou disponível para eles me chamar, me ligar. Tem aluno que me liga para conversar comigo. Humildade de entender que eu não sou o dono da razão, que eu estou aqui para aprender também, entende? Então, tem alunos que sabem mais que eu. E o mercado é dinâmico também. O mercado é dinâmico. Eu tenho um aluno que o cara gasta 30 pau por mês de tráfego, por dia de tráfego pago. Pensa, 30 mil reais por dia de tráfego pago. E só no Facebook e no Instagram. Fora da plataforma que o cara trabalha. Então, nesse contexto, eu tenho que aprender com esse cara. E eu chego para ele e falo, como é que você faz isso? Entende? Porque eu não sou o dono. Eu sou, talvez, um papel ali de alguém que teve a ideia de juntar essa galera. Eu meio que um embaixador do movimento que eu estou criando. Entende? Não que eu queira falar assim, não, isso aqui é meu. Não, eu faço parte disso. E eu penso muito assim, quando eu criei a Destrava, foi justamente pensando na ideia de legado. Entende? Que legado é aquilo que você deixa quando você vai. Se você está fazendo algo aqui agora, que quando você morrer, acabou com você, você não fez nada. Essa é a verdade, né? Tem uma passagem muçulmana do Alcorão que diz o seguinte, que você não planta uma árvore para você ficar na sombra dela. Você planta uma árvore para o próximo ficar na sombra. E você tem que ter amor, né, para poder plantar essa árvore. E eu penso muito nisso, nesses projetos, de ter acessibilidade, deixar as pessoas abertas. Hoje, por exemplo, o meu suporte, o aluno pode falar comigo, mas o meu suporte é feito por alunos. Os meus grupos, eu tenho os embaixadores, digamos assim, que são os que mais ajudam no grupo. Entende? Eu não pago para essas pessoas. Elas fazem isso de bom grado. Justamente porque elas entendem que é uma comunidade. Também, você cria uma comunidade. Exato. Sabe? E assim, todo mundo tem algo a ensinar. Né? Tem uma outra passagem que eu gosto muito, que é o seguinte, que é os tímidos não vão para o céu. Não sei se vocês já escutaram isso. Todo mundo que é tímido não herdará o reino dos céus. Por quê? Porque se você tem alguma coisa que você pode ensinar para o próximo e fazer a vida daquela pessoa melhor e não está ensinando, você é muito egoísta e você não está fazendo bem para aquela pessoa. Então eu tenho essa passagem comigo e eu levo isso para a minha vida. Então tudo que eu crio é para dar voz também para as pessoas. Para elas poderem conversar, interagir e crescer juntos, sabe? Zero timidez agora, hein? Parar com isso. Bom, Felipe, olha, quero te agradecer demais e não podemos deixar aqui de citar, a gente sempre traz isso, né? Como conhecemos o nosso convidado. O Felipe, ele faz parte também, assim, a gente está falando de comunidades, ele faz parte da Black Box e a gente teve a oportunidade de se conhecer, se não me engano foi em setembro. Foi em setembro, lá em São Paulo, né? Foi setembro? Foi setembro ou abril agora? Bom, não, foi enfim. Os dois eu estava. E a gente teve a oportunidade de se conhecer numa imersão. E por coincidência ou não, éramos da mesma cidade, com empresas aqui. E a gente fez esse ano, Felipe, um evento agora em julho, Marketing Experience. E o seu nome foi citado para levar você para esse evento, que era um evento com vários profissionais de marketing. E a gente falou, não cabia mais, né, no time. Já fica o convite para a segunda edição. Tamo aí. Se a gente estiver na cidade, com certeza eu quero participar. Vamos lá. Beleza? Muito obrigado. Obrigado, gente. Foi maravilhoso, uma aula aqui, né? Não, com certeza. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Realmente aqui para mim foi bastante enriquecedor. E é legal esse contato, né, entre agências aqui locais. A gente já conversou com vários outros que são também donos de agência
E é muito bom, cada um tem ideias diferentes, tem pensamentos que vão trazendo e vai agregando. Eu acho isso bem bacana. Eu acho assim, no mercado de agência, se eu pudesse deixar uma mensagem seria: se unam. Porque unidos a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, vai conseguir criar um mercado, de fato, porque hoje não existe um mercado, né? Acaba que o cara fez um curso ali de 2 horas, o cara acha que é gestor de tráfego, social media e pode pegar um cliente. Quando a gente se une e começa a entregar valor de fato para o cliente, aí a gente começa a mudar esse mercado. E as pessoas falam assim: uou, eu tenho que prestar atenção nas agências, em quem realmente está querendo fazer bem feita as coisas, sabe? E quebra o preconceito, né? Que existe bastante na nossa Sim. área. Então é isso, gente. Valeu. Obrigadão, Alex, também. E se preparem aí que já tem convidado confirmado para o próximo episódio. Tá certo? Até a próxima. Até lá, Até mais, pessoal. gente. Tchau, tchau.